Boa noite, Gabi. Tudo bem, Bru? Mais uma vez no nosso Hot Seat, hein? Graças a Deus, né? Se vocês não assistiram o primeiro, acho que vocês deveriam assistir. Mas eu estou bem feliz da gente poder estar fazendo esse segundo episódio. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer muito mais. E esse segundo tema, né? Esse segundo Hot Seat tem um tema muito importante, que é falar sobre o trabalho remoto. Tá aí um tema super em alta, aquela dinâmica, e aí volta para o presencial, fica no remoto, é híbrido. Mas o mais importante, o quanto todos esses modelos, né, afetam a nossa saúde mental. Então, esse é o tema principal hoje, saúde mental no trabalho remoto. Quer E se o mais apresentar rapidinho? legal, vamos lá rapidinho, Bruno da Equilibrium, né? Uma empresa que trabalha com conscientização em saúde mental, mas complementando o que você falou rapidinho, todo mundo já lidou um pouquinho com o trabalho remoto, né? E agora a gente vai poder discutir aqui com pessoas que também vivenciam isso até hoje. E como é que isso impacta, né, na saúde mental? Mas se apresenta aí, Gabi. Bom, eu sou a Gabi Navarro, founder da Mova RH e Mova RH Business Law. E se vocês quiserem conhecer mais sobre a Mova, mais sobre Equilibrium, é um convite novamente para vocês assistirem o primeiro Hot Seat nosso, onde a gente conta muito mais com mais detalhes sobre as duas empresas, tá? Então, vamos começar com os nossos Bora convidados começar. de hoje? Vou trazer a galera para dentro da sala aqui, hein, Gabi? Vou pôr o Luan primeiro e o Paulo. Bem-vindos, Luan e Paulo. Boa noite, pessoal. E aí, Boa Bruno, tudo bem? Oi, noite. Gabi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Paulo, se você quiser puxar e se apresentar um pouquinho. Claro, boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo, mais conhecido como PH, Paulo Henrique, né? Embora muitos me chamem de Pedro Henrique, normal. Eu sou formado em tecnologia, trabalho com marketing e comunicação. Recentemente comecei MBA ali na Exalc de gestão de negócios e trabalho remoto desde 2012. Antes de trabalho remoto ser trabalho remoto, eu já trabalhava remoto. Então veio a pandemia, as coisas não mudaram para mim. Nesse sentido, obviamente, né, do trabalho remoto, para mim ficou tudo igual, porque eu já estava assim. Então é isso, trabalho com marketing, tecnologia, growth, trabalho em ambiente internacional já há algum tempo e também de forma remota. Muito obrigado, Paulo. Luan, se você quiser puxar o bonde aí também, se apresentar um pouquinho antes da gente começar a fazer várias perguntas, que já vi que vai ser rico o nosso podcast aqui, com a experiência não vai faltar. Muito bom, muito bom. Bom, gente, é um prazer conhecer vocês. Eu sou o Luan, trabalho na Accenture já faz cerca de 2 anos no projeto de Google Cloud como instrutor e principalmente também como a parte de como gestor de treinamento sênior. E além disso, também trabalho na Brain Labs Treinamentos, que é uma consultoria de treinamentos exatamente também para empresas que têm essa necessidade. Top, seja Muitíssimo bem-vindo. obrigado. Boa, as apresentações foram feitas, Gabi. Vamos, acho que a gente pode iniciar. Começar com a nossa primeira pergunta. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Lembrem-se, a gente está aqui para fazer uma conversa descontraída sobre o tema, mas a gente já deixou uma pergunta mais, né, reflexiva no começo, que é, putz, e aí, como é que vocês usam aí algum tipo de métrica? Como é que vocês medem, monitoram o bem-estar, né, e saúde mental dos colaboradores num ambiente de trabalho que é remoto? E aí, eu queria direcionar essa pergunta aí para o Paulo. Como é que você começa? Como é que você, com tantos anos de experiência, aí, como é que você foi monitorado ou monitorou a saúde mental? Como é que você sabia que as pessoas que estavam do outro lado da telinha estavam bem? Cara, é um desafio, hein? Eu acho que parte é uma mistura bastante grande de feeling, mesmo no ambiente remoto, você conseguir se conectar com as pessoas, criar os rituais de cultura, os rituais de conexão, mesmo que isso aconteça de forma remota, né? Acho que acredito que feedbacks também são extremamente importantes, tanto feedbacks 360, enfim, todos os tipos de feedbacks possíveis, mas eu acho que principalmente para o remoto, assim, o feedback one-on-one tem um papel muito, muito, muito importante, que é o momento que, putz, você consegue... É muito mais complexo quando tem muita gente numa sala, remoto, e um quer falar, outro quer falar, muito mais difícil do que quando a gente fala direto com uma pessoa, né? Então, acho que, para mim, assim, na minha experiência, feedback individual é uma das coisas super importantes. Dá para fazer pesquisa de bem-estar, embora eu, particularmente, não sou uma pessoa muito adepto das pesquisas, assim, porque eu acho que a pessoa pode estar num dia super bom e ela responde de um jeito, ela pode estar num dia ruim, ela responde de outro jeito, então
para mim é isso, é tentar de alguma forma se conectar com as pessoas através de feedbacks, através de rituais, enfim, obviamente, né, fazer análise de performance, fazer, enfim, análise de engajamento, tentar entender com outras pessoas do time como que essa pessoa está se saindo, se existe alguma questão com ela. Muitas vezes alguém do time pode te ajudar a entender uma questão que às vezes você não consegue perceber, enfim. Mas basicamente é isso, da minha parte, assim. Top. Lu, quer trazer um pouquinho de você, da sua experiência? Sim, com certeza. É muito interessante e o que foi falado exatamente dos one-on-ones, exatamente porque a sensibilidade, às vezes, do líder é uma ferramenta extremamente importante exatamente para trazer essa promoção ali de saúde mental dentre os colaboradores. Exatamente porque dentro ali daquele ambiente, por muitas vezes a gente não quer trazer alguns problemas, principalmente eu como uma pessoa que tem líderes e que sou um liderado dentro ali da Accenture, eu vejo exatamente esse ponto que muitas vezes eu e os meus colegas, a gente não quer levar alguns problemas ali diretamente para os nossos líderes com todas as palavras. Então é interessante às vezes que o líder tenha a sensibilidade de perceber alguns sinais, como por exemplo, perda de produtividade, a gente pode falar também de mudanças repentinas de comportamento, e até mesmo ali no dia a dia, alguma pessoa que, por exemplo, era muito simpática e muito receptiva a feedbacks, se torna às vezes uma pessoa mais reativa, enfim. Tem vários pontos exatamente que a gente mostra ali para o nosso gestor, alguns sinais que é muito interessante ali nesse one-on-one, ou às vezes até mesmo dentro de uma conversa informal, que o gestor acabe percebendo esse tipo também de comportamento, esse tipo de sinal. Sem contar também, além disso, outra forma de medir esse tipo de comportamento também é por meio da tecnologia. Então, tem algumas empresas que oferecem o benefício, por exemplo, de plataformas de bem-estar e etc. E essas plataformas, elas retornam dados exatamente para as empresas, e esses dados, eles podem trazer exatamente informações muito relevantes sobre a condição dos colaboradores. E tudo isso mantendo ainda o anonimato, mantendo a confidencialidade ali para o colaborador. Então, o colaborador se beneficia, por um lado, por uma plataforma de bem-estar, enquanto a empresa se beneficia também tendo uma ideia de como esse colaborador está. E é uma coisa interessante que o Paulo também tinha citado, que é exatamente das pesquisas. Por outro lado, eu adoro as pesquisas. Então, pesquisas de clima organizacional, ou até mesmo questionários ali de saúde mental também são excelentes formas de fazer essa medição. Eu, por exemplo, dentro da Accenture, recentemente a gente recebeu pesquisas da Gallup, exatamente ali para poder entender o clima dentro do projeto que eu estou incluído, que é exatamente o projeto de Google Cloud. Enquanto, por exemplo, a empresa também faz pesquisas ali company-wide, né, ou seja, para todos os colaboradores, que foca muito mais num cenário muito maior ali na parte de relação entre o colaborador e o gerente. Legal. Aqui na Mova, a gente faz, né, um dos nossos serviços é criar uma pesquisa, né, um termômetro, e daí ele acaba pegando muitas informações, como clima e a questão também, né, de saúde mental. E uma pergunta que acaba trazendo bastante informação é perguntar para os talentos como que eles percebem o que a empresa pode fazer para melhorar o trabalho remoto. Porque, às vezes, influencia a questão de saúde mental não ter a infraestrutura necessária. E desde uma ferramenta, né, de um sistema, até a questão de uma cadeira, uma mesa confortável. Então, uma pergunta que está na pesquisa e que não vai medir, que eu entendi muito bem quando o Paulo falou, né, poxa, às vezes é aquelas perguntas, como você se sente hoje? Realmente, isso é muito individual e de dia a dia, a gente muda constantemente, né, o nosso sentimento. Mas uma pergunta muito boa para se fazer nessas perguntas, né, nessas pesquisas padrões, é o que a empresa pode fazer para entregar um trabalho remoto ou híbrido melhor, porque isso com certeza influencia, né, na questão de saúde mental dela. Cara, que incrível, assim, poder trocar com vocês sobre isso, porque eu vi um equilíbrio bastante entre, né, a impessoalidade de você estar remoto e o uso de tecnologias para coletar dados que podem ajudar a empresa, né? Então, o Paulo complementou o Luan complementou o Paulo, a Gabi falou uma coisa que englobou as duas coisas. E aí, cara, na minha experiência, que também já gerenciei bastante gente remota, né, já tive trabalho remoto, já fui trabalho remoto, trabalhei também na pandemia remoto. Mas, cara, assim, o negócio de você ser super honesto com o seu gestor, e o seu gestor ser super honesto com você, ele é muito, muito, muito mais importante
do que a gente preencher 5.402 pesquisas. As pesquisas ajudam muito, elas vão dar muito dado, mas o colaborador ele precisa se sentir convidado, né? E aí, cara, na gestão de pessoas remota, a gente perde o negócio da pessoalidade, de ver a pessoa, de sentir o ânimo da pessoa, de sentar perto dela, de saber se está mal-humorado, bem-humorado. Você perde esse termômetro natural da vida, né? E eu, por ser uma pessoa de tecnologia, a gente acaba no tempo, a gente acaba sendo mais remoto, mas quando você está no escritório, você tem esse feeling. Putz, a pessoa chegou meio ranzinza, a pessoa chegou meio, né, animada demais. Então você perde um pouco desse feeling no remoto, e aí eu queria trazer, para não perder esse brilho, eu queria trazer uma outra perguntinha, que é assim, porra, mas estamos remoto. E aí, como é que a liderança pode identificar esses sinais, assim, de problema de saúde mental em um colaborador que trabalha remotamente? Ela não viu o cara chegar, né? Não sei se ele está animado, se ele não está. Como é que vocês fazem isso hoje em dia, gente? Quer falar, Luan? Pode começar dessa vez, Luan. Perfeito. Bom, na verdade, eu tenho ali as duas visões nesse caso, né? Tanto uma pessoa que tem ali uma equipe exatamente para poder trabalhar, quanto também a pessoa que tem um líder que trabalha diretamente comigo. E um dado interessante, antes de eu trazer exatamente esse ponto, é que mais de 30% dos trabalhadores dentro do Brasil sofrem com burnout. E mais de 86% da população inteira sofre com algum tipo de transtorno, como ansiedade, depressão, TDAH. É impossível que um líder nunca tenha lidado com alguém exatamente que tem algum tipo de condição desse sentido. E tem algumas formas em que eu percebo a minha liderança. Eu tenho a minha liderança como um certo exemplo, porque a minha gerente ela é extremamente sensível para esse sentido, e ela exatamente traz alguns pontos, né? E eu percebo alguns pontos que ela analisa, que é o que eu tinha comentado antes, como queda de produtividade. Ela também percebe muito, por exemplo, quando a gente tem algum tipo de aumento de escalação no trabalho. Então, por exemplo, reclamações sobre a gente, feedbacks negativos sobre os colaboradores, que é uma coisa que eu comecei a receber recentemente, exatamente para entender um pouco mais também desse tipo de análise que ela faz. As mudanças bruscas de comportamento, porque por mais que a gente não veja a pessoa ali constantemente, a gente interage mais de uma vez em períodos diferentes, então dá para perceber exatamente também essa mudança. Quando a pessoa, por exemplo, ela no início do trabalho, ou ali, por exemplo, em algum tipo de determinado período da semana, ela tem um determinado comportamento, quando chega no final da semana, você percebe que as mensagens que ela te manda não são as mesmas, você percebe que o jeito que ela entra na reunião, às vezes é de câmera fechada, microfone fechado e etc. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante a entender um pouquinho. E outro ponto também que o líder precisa sempre fazer para poder tentar identificar esse tipo de sinal é cuidar da própria saúde. Porque um líder doente, um líder ansioso, um líder ali que está tendo algum tipo de problema não consegue identificar o problema nos outros. O líder precisa passar pelo próprio processo dele de tentar ali exatamente melhorar, por exemplo, questões ali de saúde mental para poder ajudar as outras pessoas, para poder ter o exemplo, para poder exatamente dizer, olha, eu procurei essa ajuda, eu também sofri com isso, e você pode fazer uma coisa similar, eu recomendo, por exemplo, uma ajuda profissional, alguma coisa nesse sentido. Então, são alguns pontos que eu vejo exatamente dos meus líderes e que eu tento levar para a minha vida também, exatamente nesse ponto. Top, top. Que demais. Paulo, quer complementar? Eu complemento, acho que na verdade é mais um reforço para essa questão da comunicação que o Luan trouxe, né? Eu acho que a comunicação muda muito, mesmo sendo uma comunicação assíncrona, a forma como as pessoas escrevem, como elas comentam um projeto, como elas fazem alguma coisa muda quando tem alguma coisa errada. E também, como eu tinha comentado antes, né, o feedback de colegas, e você conversar com a equipe inteira, não só com uma pessoa, e às vezes uma pessoa consegue te dar alguns sinais ali de que a coisa não tá fluindo muito bem, mas putz, tudo que ele já trouxe, acho que tudo assim que a gente usa aí, só para deixar a conversa um pouquinho mais complexa, e compartilhando um desafio meu também agora, que é justamente essa questão da liderança, a Gabi comentou no início, né, da liderança em times multiculturais. Então, quando você precisa liderar brasileiros e pessoas que você fala o mesmo idioma, é uma coisa. Quando você precisa liderar pessoas que falam outro idioma, que tem uma cultura diferente, um país com uma cultura completamente diferente da que a gente vive, é muito mais difícil identificar todos esses sinais, é muito mais difícil entender o que está, de fato, passando na cabeça das pessoas. Assim. Então, é um desafio e é algo que acho que vale sempre a pena a gente pensar, né? Não é só
nem todo mundo tem a mesma cultura que a gente tem, nem todo mundo tem os mesmos princípios que a gente tem. Então, é extremamente importante ter essa empatia que o Luan falou ali de se colocar no lugar do outro, tentar entender ao máximo possível como que a pessoa tá. E eu acho que de perceber, né, quem é esse outro, porque como você mesmo falou, não necessariamente, às vezes, vamos estar no mesmo país, na mesma cidade, e as pessoas têm culturas diferentes. Então, eu sempre falo que quando a pessoa entra, tem adaptação para ela, mas tem adaptação para o líder, para entender o perfil daquela pessoa e será que ela está quietinha porque algo está acontecendo, ou é uma pessoa mais quieta, é uma pessoa mais reservada, né? Então, eu falo que também tem isso, da gente lembrar que sempre tem a peculiaridade de cada um, né? A personalidade de cada um, e a gente também não acabar forçando que tem que ser daquela forma. Mas eu acho que um outro ponto muito legal que o Paulo falou é a questão de você tá falando uma outra língua, né? Muitas vezes você não tá falando português, você tá tendo que falar uma outra língua universal, normalmente, né? Acaba sendo o inglês, e daí os termos mudam, né? Eu já tive uma vez no passado uma conversa dessa com o Paulo, porque os termos mudam. Então, às vezes é uma expressão, né? E essa dificuldade, né, de entender, eu imagino que é um desafio muito grande. Porque daí é mais difícil de. Acho que até da pessoa entender o seu lado, não que você não tenha empatia, mas é difícil ter essa conexão, né? Porque a linguagem é outra. Então, o desafio é muito maior para ambos os lados. Se os dois não falam a língua inglesa, maior ainda, né? Porque os dois estão ali tentando, não é a tua língua materna, e a expressão que mais signifique o que ele está sentindo ou o que ele está pensando, né? Eu acho que deve ser um grande desafio. Quer falar um pouquinho disso, Paulo? Já que eu te dei essa provocada. Na verdade, antes do Paulo falar, eu mesmo gostaria de falar disso, porque eu trabalho numa equipe que, dentro da Accenture, a equipe ela é Latam inteira. E eu trabalho com treinamento, então esse ponto de não ser a língua materna e das diferentes culturas que o Paulo também citou é muito interessante. Porque na América Latina a gente tem pessoas que têm literalmente, dentro de um único país, personalidades muito diferentes. Por exemplo, se você olha o pessoal da Colômbia e você olha regiões, o jeito das pessoas falarem é diferente. E isso é muito interessante da forma que você adapta o seu entendimento e a sua comunicação com essa pessoa para poder saber se ela tem alguma coisa, se ela quer passar alguma coisa sem estar literalmente falando sobre isso. Isso, na verdade, foi genial, Paulo. Boa, obrigado. Pois é, gente, é um baita desafio, assim. No meu caso, as pessoas que eu lidero, elas não têm o inglês como língua nativa, assim como eu não tenho, e é bem mais complexo, porque as pessoas também não têm um inglês fluente no nível de conseguir expressar emoções e falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre, putz, como você está se sentindo, porque a maioria das pessoas tem um inglês mais técnico, né, a galera tem chamado de inglês instrumental, que é o inglês business, ou inglês viagem, enfim, mas é difícil, quando você entra numa questão mais pessoal, numa questão mais íntima, assim, nem todo mundo consegue expressar, então é um desafio bem grande, assim, mas é bastante interessante. E dá certo, né? Eu acho que é importante lembrar disso, porque estamos no meio da polêmica. Híbrido, remoto, presencial, acho que é legal lembrar, e dá certo, né? Eu sei, como uma boa defensora do remoto, eu falo. A gente sabe que dá super certo, né? O mundo sobreviveu pós-pandemia. Algumas pessoas com mais dificuldade de encontrar produtividade do que outras, algumas empresas mais céticas do que outras, algumas empresas brilhando em métricas novas e sabendo gerir, sabendo cuidar das pessoas remotamente, e outras ainda patinando muito em quais são as primeiras métricas que eu deveria olhar, então eu preciso olhar para as pessoas. A gente tem um pouco de diversidade nesse tipo de empresas, mas voltando só um ponto da comunicação, agregando o que os dois falaram, que acho que é muito importante, a gente sempre volta para a essência do ser humano, né? Pô, quando a gente está lidando com esses casos interculturais, intercontinentais, como a Gabi gosta de dizer, a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes e a velocidade de pensamento e a velocidade cultural também é. Então, às vezes, a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente é muito quente culturalmente, a gente gosta muito de inovação. Cara, a gente não pensa muito, não. A gente, né? Às vezes a gente atropela e depois pede desculpa, né? Que é o jeitinho brasileiro. E às vezes outros países eles estão tão soterrados em processos e culturas que são muito mais de respeitar e pedir permissão, que as coisas não fluem como deveriam fluir, às vezes até no interpessoal, né? Então, será que se eu falar
para o meu líder, que é brasileiro, uma máquina querendo atropelar todo mundo aqui, que ele está apontando para o nariz do iceberg aqui, ele vai gostar de mim? A gente tem uma série de complexidades. Aí o Paulo foi brilhante para me colocar, imagina, o cara não fala inglês nativamente, eu também não. Então, como que a gente lida com essas coisas, né? Mas aí a Gabi estava falando no finzinho, né, da flexibilidade, de como a gente faz, as empresas que adotaram mais remoto ou não. Eu queria entrar um pouco agora na conversa na flexibilidade. É uma coisa que eu até brinquei, né? Eu estava num outro fórum aqui falando de 4-day week, né, trabalho de 4 dias na semana, né, que muitas empresas já começaram a testar. Mas, puxa, como é que vocês têm visto a flexibilidade do horário de trabalho dentro do universo de vocês? Né? Ela ajuda, ela atrapalha, né? Métricas ajudam nesse caso, métricas não ajudam. Eu queria direcionar. E aí, Paulo, como é que você acha que você tem visto isso aí perto de você? Boa. Cara, no meu caso, flexibilidade não é nenhuma opção, assim, tipo, tem que ser flexível, porque a gente trabalha com pessoas com fuso horários de, tipo, 8 horas de diferença. Então, a gente tem gente, tipo, na Turquia, a gente tem gente em regiões dos Estados Unidos que estão horas antes do Brasil, então não tem como as pessoas não terem minimamente ali um pensamento de flexibilidade com horário, né? Não tem como juntar todo mundo, é bem difícil. Quando a gente precisa juntar todo mundo, é bastante tarde para umas pessoas, é muito cedo para outras, mas é muito eventual quando a gente faz esse tipo de juntar todo mundo, né? Esse tipo de reunião, assim. Mas, assim, para mim, eu acho que tem um papel fundamental a flexibilidade. Eu acho que é um ponto bastante delicado, porque, da mesma forma, as pessoas muitas vezes não têm uma maturidade para conseguir lidar com a flexibilidade e acham que a flexibilidade é igual oba-oba, o que não é, então, não preciso trabalhar, posso fazer as coisas, enfim, e aí entram as métricas, como vocês comentaram, né, o quão importante é você conseguir medir o resultado das pessoas, você conseguir medir a produtividade das pessoas, independente do horário que elas estão fazendo no trabalho. Eu acho que essa pergunta, na verdade, ela conecta tudo que a gente estava falando, assim, né, como que funciona a flexibilidade no trabalho, como que as ferramentas ajudam, como que a gente consegue ter empatia com as pessoas no momento que a gente está conversando, como que a gente se conecta com elas, se quando você está indo dormir a outra pessoa está acordando, sabe? São momentos do dia diferentes também, mas eu vejo muitos benefícios na flexibilidade em geral, assim. Então, desde redução de estresse, porque você consegue parar de trabalhar um pouquinho e dar uma descansada. Isso é um ponto bem legal, inclusive, da empresa que eu tô. A galera não tem dificuldade, não tem problema em falar, vou dar um cochilo, tô cansado, preciso dormir um pouco e daqui a pouco eu volto. E eu acho isso incrível, assim, deles conseguirem falar, tô cansado, já não tem como, vou dormir, daqui a pouco eu volto, daqui a 1 horinha eu tô de volta. Então, coisas desse tipo, né? Então, a gente tem no meio do dia pessoas na academia, a gente... ou a pessoa está no sofá, ou a pessoa está numa rede, ou está na academia. Eu acho que isso ajuda demais e acaba ajudando também nesse equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho, que para mim é um outro ponto super delicado, porque você trabalha de casa, você trabalha remoto, tá tudo muito misturado também, a gente pode explorar um pouco mais isso depois. Mas eu acho que é isso, acho que a partir do momento que as pessoas têm maturidade para entender que trabalhar de forma flexível é um trabalho sério, as coisas precisam acontecer, as pessoas têm autonomia para fazer o trabalho no momento que elas estão mais produtivas, nem todo mundo é produtivo no mesmo horário, né? Como eu comentei, nem todo mundo está acordado no mesmo horário, muito menos ser produtivo no mesmo horário. Então, acho que é isso, ajuda demais a flexibilidade e, em alguns casos, é essencial, não tem como não ter. Muito bom. Saiu. E aí, Luan? Opa, vamos lá. Não, isso é muito interessante, na verdade, né? Que é exatamente, eu até das coisas que eu trouxe aqui, é muito isso, esses são alguns dos pontos exatamente muito bons dessa parte da flexibilidade, e soma-se também que quando você tem essa flexibilidade, você reduz, por exemplo, faltas, você reduz, por exemplo, pessoas ali que precisam tirar, por exemplo, um time off para poder, às vezes, resolver uma coisa pontual ali, por exemplo, um compromisso médico, um compromisso de família, etc. Isso é muito interessante nesse caso da flexibilidade, porque eu posso ir para o meu compromisso médico, eu posso fazer alguma outra tarefa ali durante o meu dia,
sem necessariamente que eu precise faltar no trabalho ou entregar um atestado e etc. Essa flexibilidade traz muito essa possibilidade para o colaborador. E além disso também existe um estudo que foi feito no Japão e que ele mostra exatamente que o trabalho remoto, ele, digamos, o nome do estudo é exatamente que o trabalho remoto transformou os homens, no caso que foi um estudo feito com homens, transformou homens em homens caseiros. Exatamente porque ele mostrou que os homens eles ganharam cerca de 3 horas a mais com os filhos e 5 horas a mais para trabalhos domésticos. E o estudo relacionou isso ali dentro do Japão com a comunidade que participou daquele estudo, exatamente como uma forma para você poder promover até mesmo a igualdade de gênero dentro do trabalho doméstico. Então, a flexibilidade que o trabalho remoto traz, ele é muito interessante. Obviamente, esse estudo foi feito dentro do Japão com algumas pessoas ali, então não é um estudo que pode ser generalizado para todas as culturas, mas é um dado muito interessante considerando exatamente esse ponto de que, e essa é uma realidade de muitas pessoas que a gente acaba conhecendo, que é você trabalhando de casa, você tem muito mais tempo para ter uma vida muito melhor, para poder cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, e tem pessoas que não abrem mão disso. Né? Eu, por exemplo, na área de treinamento, já encontrei pessoas que dizem para mim, olha, eu adoro fazer os treinamentos de casa porque eu posso buscar o meu filho na hora do almoço, almoçar com tranquilidade e depois voltar para o treinamento, voltar para o trabalho, com muito, sim, sem precisar sair correndo, sem precisar, por exemplo, pedir para alguém ir buscar ou etc. Né? Então, essa flexibilidade, como o Bruno falou, se vem junto com a disciplina de entender que o trabalho é trabalho, a gente precisa entregar, a gente precisa estar ali, excelente, só tem benefícios a entregar ali para o colaborador. Legal. Pô, já que o Luan me invocou aqui, eu queria não perder algumas coisas que entraram na minha cabeça, assim, nessa discussão que está sendo riquíssima, né? Acho que o negócio da flexibilidade, principalmente depois da pandemia, trouxe à tona um negócio muito importante para as pessoas, que foi reentender o que é o propósito delas. Né? E aí, se você voltar para o conceito, mesmo estudado ali em faculdades de psicologia, de trabalho, emprego, muita gente está empregada, gente. Pouca gente trabalha. Porque trabalhar é o fruto do que você faz com o seu esforço e gera valor para alguém. Quiçá você consegue fazer um trabalho que vai gerar valor na vida de outras pessoas e na sua própria vida. Quando você encontra esse cenário perfeito, é incrível. Você devolve para si e devolve para a sociedade. Então, quando você entra num ciclo viciante de empregabilidade, você só está indo trabalhar. E aí começam as más métricas, más gestores, maus caminhos para se tomar. Né? Então, a flexibilidade ela deveria ser pautada por qual é o valor que você entrega dentro dessa organização. E aí eu acredito muito no que a gente chama de trabalho meio que híbrido, trabalho merge, assim, que é, cara, eu vou gerar valor, não importa quantas horas do meu dia eu estiver trabalhando para você, mas qual é o valor que você espera que eu gere para você? É esse? Tudo bem, cara, eu vou tocar minha rotina aqui, a natureza desse trabalho é remota, cara, o que a gente combinou vai ser o valor agregado que você vai receber. Então, sua fala foi muito bacana, eu gosto muito dessa ideologia, e acabo discutindo muito isso por aí. Vai lá, Gabi, desculpa, te interrompi. Não, é que eu acho que é muito importante, né? Como a única mulher aqui no grupo hoje, esse tema que o Luan falou, né? Por mais que tenha sido uma pesquisa ali no Japão com homens, mas hoje a gente vê o quanto na hora que teve essa retomada, muitas mulheres pararam de trabalhar, porque elas entenderam que não dava, seja porque tinha que cuidar na época até da pandemia, ia ser a pessoa que ia ficar com as crianças, iam ser a pessoa que ia cuidar dos idosos, e daí, na hora que entendeu o remoto, voltaram a trabalhar, e na hora que voltou para o presencial, muitas deixaram novamente de trabalhar ou abriram o próprio negócio. Hoje a gente tem, né, indicadores que mostram isso desde o Brasil até os Estados Unidos. Então, sim, o maior índice, a questão do presencial, uma das pessoas que mais atrapalha são as mulheres. E daí é muito engraçado a gente ver notícias falando, eu acho que foi o CEO da Amazon, não lembro agora, mas que falou, não, eu conversei com diversos CEOs e todos acreditam que devem voltar ao presencial. Tá, mas a gente sabe que a maioria dos CEOs hoje das empresas são homens brancos de 50 anos, onde tem toda uma infraestrutura, né, doméstica e familiar para cuidar desde a casa até dos seus filhos. Então, realmente, não só no Japão, mas isso no Brasil, nos Estados Unidos, o que mais atrapalha a retomada do presencial são as mulheres. E até como headhunter, posso dizer, estava fazendo, algumas semanas atrás, uma vaga para escritório de advocacia. A gente sabe que escritório de advocacia costuma ser mais quadradinho.
E se eu te falar que era uma vaga para um escritório 100% presencial, e eu tive dificuldade de encontrar pessoas, porque as pessoas não queriam 100% presencial e queriam híbrido, homens e mulheres. Então, a gente sabe o quanto isso, inclusive, é uma dificuldade de você achar talentos hoje, né? Porque as pessoas passaram, né, a ter mais essa importância. E um outro tema, acho que muito legal, né, do que o Paulo falou, e eu queria fazer, na verdade, uma pitada aqui, que eu estava lendo também, né, para me preparar para esse Hot Seat, que a gente sempre fala de pós-pandemia que existiu a questão do remoto. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, as empresas grandes já trabalham de uma certa forma. Então, se eu pegar a Accenture, ela trabalha já há muitos anos, antes de uma pandemia no remoto. Por quê? Porque ela tem diferentes equipes em diferentes países ou em diferentes escritórios. E daí você precisa falar com uma pessoa que está no mesmo escritório, em outra cidade, em outro estado, em outro país. E daí vem a questão de a gente se assusta, né, de o remoto é não estar presencialmente. Mas o trabalho em si remoto, ele já existe quando você tem uma empresa com diferentes sedes, né? E daí vem toda essa questão que o Paulo falou, que eu vejo, né, muito os altos executivos, a questão do o presencial é o que importa, e não essa questão da performance. E daí falo como RH, enquanto não entendermos que o que vale é a performance, é a entrega, e não o tempo que a pessoa está do meu lado, a gente vai continuar nessa briga de remoto, presencial e híbrido ad eterno. Porque não necessariamente você estar do lado da pessoa significa que você está performando, significa que você está entregando. Você pode estar ali olhando a passagem XPTO, viajando, conversando com os amigos e, né, os colegas e tudo mais. Então, é importante a gente começar a avaliar por performance e não por horas trabalhadas. Horas trabalhadas não significa nada. É por entrega. Essa pessoa atrasa ou não atrasa naquelas entregas, se ela cumpre, né, o prazo, se a entrega dela é boa, se ela vai além do que ela falou. Essa que tem que ser, né, o mecanismo de performance, se a empresa está indo bem, se a equipe está indo bem, né, ou não. E não mais quantas horas eu trabalhei. Bom, só uma mensagem. Desculpa, Bruno. Esses dias, essa semana, inclusive, eu vi um post no LinkedIn de uma pesquisa nos Estados Unidos também. Eu vou tentar achar depois, eu compartilho com vocês, falando que nos Estados Unidos muito mais homens estão ficando em casa e as mulheres estão voltando para um trabalho um pouco mais híbrido ou um pouco mais presencial. Conecta o que o Luan falou ali, né? Tipo, putz, você ter tempo de cuidar da tua casa, enfim, fazer umas atividades domésticas ali, e o quanto deu uma invertida, assim, também. Essa pesquisa falava isso, né, que os homens estão mais caseiros e as mulheres estão saindo mais para trabalhar fora, bem interessante. Cara, muito interessante até a diversidade, né, acho que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos anos ainda mais nesse tema, fazer mais pesquisa e entender a sensibilidade, mas graças a Deus ele já está sendo um pouco notado, né, ainda bem que a gente tem gente estudando isso. Mas eu queria voltar em um ponto do Paulo que eu acho essencial, né. E é legal você poder trabalhar numa empresa, cara, e você sabe que a pessoa está na academia enquanto você está trabalhando, né? Você está fazendo algum exercício, está cuidando do corpo e da mente, né? Tá colocando ali a vida em dia, porque ela precisa da vida dela para trabalhar, né? E aí, dito isso, cara, eu queria perguntar um pouco para vocês de qual que é a importância, até conta uma história, né? Brincando, eu já pedalei, né, numa bicicleta enquanto eu estava numa reunião, óbvio, era uma bicicleta fixa. Mas, cara, marcaram a reunião 7h30 da noite, uma reunião que eu ia ser uma pessoa, né, não essencial. Abri a câmera, botei minha toalhinha e comecei a pedalar. Ela falou, você está pedalando? Eu falei, tô. 7h30 da noite, é meu horário de treino, tô para fazer uma prova super importante em 3 semanas. Eu, assim, tô aqui, tô com vocês, mas tô pedalando. E aí, cara, gerou um bafafá, né? Pensei, mas como é que a pessoa entra pedalando? Mas eu era um ouvinte, né? E aí eu queria deixar essa reflexão para vocês. Eu já passei por isso, já foi estranho, mas já aconteceu. Mas qual que é a importância aí dessas pausas e desconexões no ambiente de trabalho remoto? Como é que você incentiva essas práticas? Bom, acho e aí vou começar pelo Luan agora, Paulo. Beleza, desculpa. É que você me citou no começo, achei que ia começar comigo. Eu tô tentando fazer um samba aqui, porque eu esqueço de direcionar e fica mudo, e a culpa normalmente é minha mesmo. Não, bora lá então. Então, nesse caso, eu sempre brinco com meus colegas que ninguém é o robozinho que fica olhando para a tela 100% do tempo.
Você ficar olhando para a tela durante o tempo demais causa cansaço ocular, você tem ali o problema de ergonomia, então você fica muito tempo sentado, até mesmo quem tem aquela mesinha que sobe e desce, né, que você pode trabalhar de pé. Enfim, você tem ali exatamente todos os problemas do cansaço de você ficar ali 100% naquele tempo, de você ficar 100% em uma atividade. Esse hiperfoco não é saudável para ninguém, e até mesmo que você consiga se manter 8 horas o dia inteiro 100% focado, você chega no dia 100%, no final do dia 100% destruído. Então, essas pausas, essas desconexões, e até mesmo a desconexão física, como, por exemplo, ir para uma academia, sair no almoço, ir para uma academia, ou, por exemplo, você fechar o seu escritório, que é o que eu faço geralmente. Eu levanto, fecho o escritório, ou baixo a tela do computador, vou fazer outra coisa. Esse tipo de coisa é muito útil exatamente para que você esqueça o trabalho por um momento. Eu trago uma história muito engraçada hoje, porque na hora que aconteceu ela foi um desespero gigantesco. Eu tinha uma análise, quando eu trabalhava nas minhas antigas experiências, eu tinha uma análise enorme para poder fazer, que chegou para mim literalmente num prazo de 10 minutos e falaram para mim, Luan, faz essa análise. Eu não sabia nada sobre o programa de treinamentos que eles pediram análise, não sabia nada sobre o público-alvo, não tinha acesso às databases, eles falaram, a análise precisa sair hoje à tarde. E eu literalmente comecei a chorar olhando para o computador. Porque eu não sabia o que fazer, eu olhava para as análises, me mandavam as bases de dados e eu falava, o que eu faço a partir daqui? E eu comecei exatamente a ter aquela ansiedade, comecei exatamente a não... Eu travei. Então, até a minha noiva, ela chegou para mim e disse assim, por que você não sai da frente da tela do computador? Vai dar uma respirada, vai na varanda, vai amassar um gato, enfim, alguma coisa assim. E foi exatamente o que eu fui fazer. Eu saí de frente da tela do computador, baixei a tela do computador, eu fui abraçar um dos meus gatos, eu botei louça para lavar, né, na lava-louça, coloquei roupa para lavar, enfim. Fui cuidar de outras coisas. Quando eu voltei, de repente, eu falei assim, não, beleza, vou fazer alguma coisa. Foi onde realmente eu conseguia começar a fazer análise e a partir daí realmente saiu padrões de tabela, saiu, por exemplo, enfim, um monte de fórmula, saiu tudo que precisava sair para fazer aquela análise, foi saindo. Então, às vezes, essa pausa é importante até mesmo para a gente passar o desespero inicial de uma tarefa surpresa, por exemplo. Ou aquela tarefa que você está travado demais para poder começar a fazer. O poder do início é muito forte, agora a capacidade de iniciar às vezes é difícil. Então, exatamente de iniciar uma tarefa, exatamente o interessante é dar aquela pausinha, aquela desconexão, para poder dar aquela refrescada na cabeça. Então, eu tenho essas pausas que até tem uma influencer também de Instagram, enfim, etc., que ela diz bastante exatamente de que pausas são produtivas. Você pode não estar produzindo nada nela, mas ela é produtiva. Pode ser até mesmo contraditória a frase, mas é isso mesmo. E aí, Paulo? Boa, para complementar, eu nem acho que não é produtivo. Acho que as pausas são extremamente produtivas. E já pegando esse gancho, eu recentemente eu vi uma pesquisa de neurocientistas falando da ativação cerebral para a criatividade especificamente. Então, o quanto o teu cérebro ativa, né, os teus neurônios ficam ativos quando você está sentado numa mesa, tentando ser criativo e criar alguma coisa, e o quanto o seu cérebro ativa a parte criativa quando você está fazendo uma caminhada, por exemplo, e é tipo 100 vezes mais. Então, quando você quer ser produtivo, quando você quer ser criativo, ao invés de focar na resolução do problema, vai fazer outra coisa, porque aí você vai conseguir achar uma solução para aquele problema que você tinha. Então, isso que o Luan falou é perfeito, porque é isso, às vezes você só precisa desconectar um pouquinho, tirar o foco daquele problema, daquela questão que você está trabalhando, e você vai achar a solução. Quem nunca, né? Às vezes você está tomando um banho e fala, putz, achei uma solução, já sei como resolver tal coisa, todo mundo. Então, é a prova de que isso realmente funciona. E voltando um pouco na pergunta ali que o Bruno fez, né, como incentivar, eu acho que o incentivo à prática dessas pausas, o incentivo a atividades físicas, né? O Luan no início comentou sobre aplicativos, sobre outras empresas que oferecem esse tipo de suporte, né? Tanto de saúde mental, mas também, sei lá, aplicativos de saúde física, incentivar, estabelecer políticas, brincadeiras, jogos. Eu lembro, numa empresa da Alemanha que a gente trabalhou, a gente tinha uns campeonatos de kicker, é o pibolim, né? Eles chamam de kicker lá na Alemanha, e eles jogavam lá, porque tinha a base do escritório, e as pessoas que estavam remotas, eles pagavam para a gente ir em algum lugar que tivesse no meio do trabalho, assim, fala, olha, você precisa de Uber, você vai e tal, só que você precisa jogar, porque você precisa mandar a tua pontuação aqui pra gente, a gente precisa alimentar o sistema para ver quem vai ganhar no final.
Então era um incentivo à prática, né? Você, pô, sai de casa um pouquinho, vai lá, joga, e depois você volta. E eu acho que o mais importante de tudo é o exemplo, né? Se os líderes fazem pausas, como eu comentei no início, né? O pessoal que eu trabalho hoje, eles falam numa boa, gente, tô cansado, tô indo dar um cochilo, daqui a pouco eu tô de volta. Os líderes fazem isso, então quando os líderes fazem, eles dão exemplo e eles permitem que todo mundo faça também. Olha que lindo isso, porque a maioria das perguntas sempre são: ai, como que você fortalece a cultura no remoto? Paulo, você deu milhões de exemplos de como fortalecer a cultura em questão de saúde mental, em questão de liberdade, né, de empresas. É fazendo todas essas ações, é pelos líderes, é o RH, a empresa, né, criando tudo isso. Mas eu gostaria só de deixar um ponto aqui muito claro, porque a gente tem também a questão de hoje de geração trabalhando junto. E daí, às vezes, a geração mais nova falta um pouquinho o bom senso, né? De entender que dependendo da área, tudo isso é possível. Mas se você trabalha num comercial, não dá para entrar como o Bruno entrou, com o cliente pedalando. Parece bobo, mas eu já peguei situações assim, tá? Que entrou na reunião com o cliente descabelado da academia. Pô, é reunião interna, é reunião entre equipes, lindo, maravilhoso. Isso faz parte da cultura da empresa, incentivamos, legal, você se colocou, se priorizou para fazer a tua bike. Agora a gente precisa lembrar que, né, depende da área, depende com quem eu estou tratando. Se eu vou falar com o cliente, não tem como fazer isso, né? Então, só deixando assim, levantando, porque para nós que temos a mesma idade praticamente, a mesma geração, parece óbvio, mas a gente precisa entender que, né, para a geração mais nova isso não é. E eu preciso levantar aqui esse ponto, porque, pô, temos 4 gerações trabalhando junto, é o terror do RH e dos líderes. Mas como eu falo sempre, né, Gabi, o óbvio, ele precisa muitas vezes ser dito. Eu concordo total, às vezes acho que a geração que está vendo aí falta um pouquinho de noção, eu concordo, mas eu concordo talvez um pouquinho mais que na gerações passadas falta um pouco de flexibilidade. E aí o meio termo é como é que a gente, entre essas gerações, né, que talvez a gente seja o meio dela, a gente ajuda a negociar em cima e ajuda a flexibilizar embaixo. E aí a gente vai fazendo essa ponte de meio termo. Mas, cara, foi música para os meus ouvidos ouvirem Paulo e Luan aqui falando sobre como é que incentiva, como é que a gente pode, como é que esses momentos de descontração são importantes. Na Equilíbrio, a gente trabalha exatamente essa conscientização, né? E por ser um trabalho remoto, você usa a tecnologia 100% do seu tempo. Então, cara, a tecnologia ela faz parte da nossa vida, ela veio para agregar. O problema é se a gente começar a usar a tecnologia de uma maneira exacerbada e errada, né? Então, a pessoa que fica com 612 janelas abertas, ela não consegue nem ter um hiperfoco, porque ela tem um hiperfoco em nada, né? Porque ela está em 400 janelas distintas. Então, ela, além de não ter um hiperfoco, ela tem uma hiperdistração. E ela se sente mais cansada porque ela está tanto tempo tentando focar olhando para a tela, que aquele cafezinho que ela falava que não fazia com os colegas de trabalho no presencial, ela devia fazer por bem-estar dela. Toma um café sozinho. Que é exatamente como o Paulo falou, na neurociência está comprovado isso. Você precisa desse ar para poder respirar e voltar ao foco. Mas, já pegando o gancho da próxima pergunta, dado que eu falei que a tecnologia está impactando muito a vida das pessoas, a gente tem que olhar para isso, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, vou começar pelo Paulo agora. Como é que a tecnologia utilizada no trabalho hoje afeta essa saúde mental, para positivo ou negativo? Como é que você acha que isso tem afetado nas pessoas à sua volta? Cara, isso é bem legal. Positivamente. Vamos começar com um bom primeiro, né? Eu acho que facilita toda essa flexibilidade. Acho que a tecnologia, ela é uma facilitadora, já é uma facilitadora para o trabalho remoto, né? Se não tivesse, nem aconteceria o trabalho remoto. Mas eu acho que a tecnologia também facilita a gente ter essa flexibilidade, a gente, né, conectando com a pergunta anterior, a gente conseguir fazer essa pausa e mesmo assim, enquanto você está pedalando, enquanto você está fazendo outra coisa, você está conectado de alguma forma, enfim. Além de facilitar a comunicação, talvez, acho que a tecnologia ajuda, aliás, é o meio, né, de comunicação, é através da tecnologia ali, para que a gente consiga fazer a pausa, para que a gente consiga estar de forma remota, para que a gente consiga fazer tudo isso acontecer, enfim. E
Negativamente, preciso pensar. Acho que a sobrecarga de informação, como você comentou, Bruno, talvez essa coisa de, putz, tenho muitas telas abertas, tenho uma falta de foco ali, eu acho que é uma das coisas que a tecnologia atrapalha bastante. Inclusive, daí já trazendo outro... Eu vi um vídeo esses dias do Simon Sinek, aquele autor famoso lá, do Comece pelo Porquê e tal, era um recorte de uma palestra dele, falando do quanto o simples ato de você deixar o teu telefone em cima da mesa, em um jantar ou em um café da manhã, faz você tirar a atenção da conversa e das pessoas que estão ali contigo, sabe? Só porque o celular está ali, as pessoas se sentem menos confortáveis, porque elas se sentem menos importantes. Então, pô, ele deixou o celular bem ali, com a tela para cima, na mesa, acho que ele está esperando alguma coisa, então eu que estou pessoalmente com essa pessoa, sou meio que o segundo plano, e o celular é o mais importante, por isso ele deixou o celular bem ali. E a pessoa tá na expectativa, né? A qualquer hora o celular pode tocar, a qualquer hora chega uma notificação, então acho que daí é uma do quanto a tecnologia atrapalha às vezes, né? Acho que muita coisa, muita notificação, muitas abas, problema de desconectar, eu acho que também é bastante relevante, assim, quem levanta a mão aí, quem deixa o celular em outro cômodo na hora de dormir, sabe? Ninguém deixa. Você deixa? Boa, Bruno. Exemplo, baita exemplo. Eu queria... cara, criando uma empresa de saúde mental focada em tecnologia, eu tive que mudar bastante coisa da minha vida, assim. Mas eu queria pegar algumas falas suas que são muito importantes, né? Esse vídeo do Simon Sinek é maravilhoso, que ele fez um estudo e provou que as pessoas se sentem menos importantes, mas eu olho o outro lado. Então, cara, hoje em dia existem pesquisas que falam que quando você vive interagindo com outras pessoas no digital, você tem tudo mais fácil, é tudo mais gostoso, porque você chama, a pessoa responde, né, no mensageiro instantâneo, né, não deveria ser instantâneo, mas tudo flui, tudo você pega, você tem coragem de mandar mensagem para aquela menina que você não teria, você tem coragem de, mandar aquele, né, currículo para a pessoa que você não mandaria, você só vai. E aí, o que acontece? Você vicia no sentimento do eu posso. E aí, quando você sai na rua, não é tão gostoso quanto no digital. As pessoas, para se conhecerem, elas têm que quebrar barreiras físicas, barreiras de aparência, barreiras diversas. Então, existem pesquisas que falam, quando você interage muito no digital, você vicia na experiência e você tem uma dificuldade para se relacionar na física. E aí, quando você olha bem e vai para dentro, você tem algumas doenças correlacionadas com esse sentimento. FOMO é uma delas. É uma doença já moderna, diagnosticada por psiquiatria, por psicologia, que chama Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo. Então, a pessoa que está viciada no digital, ela deixou o celular em cima da mesa, ou, né, eu brinco que tem um distúrbio do relógio. Se você liga a notificação, ela fica assim. Ela fica se tremendo inteira. Porque ela não pode perder o que ela postou hoje cedo, quem está vivo, quem está morto, qual é a notícia. Ela está tão viciada naquela experiência de ver, que ela esquece da coisa mais importante da vida dela. A vida dela. Que não está dentro do celular. E aí, eu sempre brinco, né? Eu acabei de dar uma palestra no Web Summit do Rio, e eu falei muito claramente no showcase, e hoje a gente está vivendo uma geração que a gente ainda está com um pouco de dificuldade de explicar que quando a gente não paga, a gente é o produto. E toda vez que eu sou o produto que eu não pago, existe uma única moeda de troca. A moeda chama tempo. E toda vez que eu não decido o que eu vou fazer com o meu tempo, o seu tempo tem uma frase icônica, que é o seguinte: agora mais do que nunca, o seu tempo é o dinheiro de alguém. Consequentemente, se você não gerencia o seu tempo, você não vai ficar pobre, você vai ficar doente. Então, hoje você não vai ser pobre sem tempo, que é a minha moeda principal. Você vai ficar sem saúde mental e sem saúde física. Por isso que eu gostei muito dessa fala, esse vídeo do Simon Sinek, que é extremamente importante, tá? Mas, Luan, me fala aí, como é que a gente complementa essa positiva e negativa de tecnologia? Não, perfeito. Na verdade, tem algumas coisas do Bruno, até mesmo que eu tenho alguns dados extras, né? Dessa dificuldade de desconexão que ele falou, do ponto ali de dificuldade realmente com tecnologia. Isso é muito real para muitas pessoas, inclusive principalmente trabalhadores ali da linha de frente, digamos assim, os mais operacionais, etc., que 65% do pessoal né, dos CLTs da vida, eles usam celular pessoal para o trabalho. E 38% ali usa notebook pessoal para o trabalho. Ou seja,
o seu ambiente pessoal também é o seu ambiente de trabalho, mesmo quando você não está em horário de trabalho. Né? Eu até brinco sempre com o pessoal lá da Accenture, que é não me coloquem em grupo de WhatsApp. Eu saio deles. Literalmente, eu não estou em nenhum grupo de trabalho da Accenture. Eu saio deles. Porque a última coisa que eu quero é às 7 horas da noite, eu vou responder a mensagem da minha irmã e eu entro lá, tem uma mensagem da minha gerente no grupo do WhatsApp. Então, isso é uma coisa que é muito... Para mim, é uma coisa que eu sempre levo ali dentro do coração. E a parte sobrecarga de informação, eu não digo nem tanto só as abas abertas, né, que a gente tem, mas também quem nunca entrou no seu e-mail ali às 8h30 da manhã de uma segunda-feira, e você vê lá 560 mensagens ali dentro do seu e-mail. E você fica, o que eu vou fazer? Né? E ao mesmo tempo que tem essa sobrecarga, o pessoal ele vai criando exatamente soluções para que a gente melhorar um pouco a nossa vida. Por exemplo, existem agora inteligências artificiais que você consegue resumir tudo que está no seu e-mail. Então, ao invés de você abrir 560 e-mails, você entra lá e você fala, tipo assim, olha, olhando os e-mails que estão não lidos na minha caixa de entrada, quais são as minhas tarefas pendentes? Quais e-mails eu sou citado e preciso de alguma coisa de mim? E isso é uma coisa muito interessante, porque para mim, pelo menos, diminui aquele tempo gigantesco que é gasto durante a semana lendo e-mail. Existe um dado muito interessante que a Google usa exatamente ali nesse contexto, que é exatamente o dado de que a gente gasta ali cerca de 8 horas por semana consolidando informação e cerca de 11 horas por semana lendo e respondendo e-mail. Olha quanto tempo a gente perde, às vezes, só buscando uma informação dentro do e-mail ou até mesmo escrevendo aquela porcaria daquele e-mail que muitas vezes você não precisava estar em cópia, né? Então é uma coisa muito interessante que a tecnologia vem exatamente para, pelo menos da minha parte, diminuir um pouco a minha ansiedade quando eu olho lá 500 mensagens na caixa de entrada. Além disso, a tecnologia trouxe outras coisas, como ela é uma facilitadora para a autonomia, então eu consigo trazer informações de uma maneira muito mais centralizada e muito mais rápida, principalmente em ambientes, às vezes, de lançamentos muito rápidos ou de informações muito rápidas, como startups, né? Eu acho que o Bruno deve lidar bastante com essa parte, ou até mesmo também do setor de tecnologia. Além disso, a tecnologia facilitou muito também acesso à informação, por exemplo, diretamente dos meus gestores, então conversar com eles ali para, por exemplo, olha, tenho essa dificuldade, estou com esse bloqueador, por exemplo, eu busco ele diretamente, compartilho as informações e ele pode me ajudar ali praticamente em tempo real, mesmo a gente estando distantes um do outro. A minha gestora, por exemplo, é da Costa Rica, e ela fala espanhol, a gente se comunica ali, por exemplo, em qualquer idioma, a gente comunica em inglês, às vezes a gente fala espanhol, e isso nunca foi uma trava para a gente, porque mesmo que se fosse, eu não sou um grande falando espanhol, eu boto lá no tradutor e é isso aí. Né? Então é uma coisa exatamente muito interessante que, para mim, a tecnologia ela veio também como um facilitador para poder diminuir um pouco a minha ansiedade. Que eu tenho muita ansiedade exatamente quando eu encontro algum tipo de bloqueador no meio do meu caminho, e aí eu preciso resolvê-lo muito rápido, ou, por exemplo, quando eu vejo aquela grande carga de notificações. Quando eu vejo isso, eu travo, eu fico desesperado e eu tento resolver tudo sempre o mais rápido possível, e isso é exatamente uma coisa muito interessante. A tecnologia veio para poder ajudar também nesse sentido. Posso só complementar uma coisa? Desculpa. Eu acho que esse ponto que o Luan comentou ali das notificações, uma coisa que tira a nossa paz também, é quando você não organizar a tua agenda, né, como o Bruno trouxe antes. Então, gerencia o teu tempo. Se você não gerenciar o teu tempo, alguém vai gerenciar para você. Ponto. Como que eu faço isso? Acordou. Por que você vai checar o teu e-mail no momento que não é o momento de checar o teu e-mail? Porque se você faz isso, o que você vai fazer? Você vai ficar com uma preocupação que você não precisaria ter até o momento que você possa resolver aquele problema e responder aquele e-mail. Então, coloca as coisas na hora certa, sabe? Se você pode, nesse momento, abrir o teu e-mail e responder, abre e responde. Se você não pode tomar nenhuma ação agora, nem abre, porque você só vai ficar com uma preocupação na cabeça, isso vai tirar a tua paz e acabou para você. Você vai ficar estressado, vai gerar uma série de outras coisas aí como um dominó, né? Joga o primeiro, o resto desce. E o mais importante... E se estressar antes do cafezinho, né? Exato. Às vezes você acha que você precisa responder aquela hora. E às vezes você nem precisa, mas você se coloca numa cobrança de que você precisa responder automaticamente por conta, né, de que estamos acostumados na internet, nos aplicativos, a ser de forma rápida. Então, e até ouvindo tudo isso de vocês, eu percebo o quanto a tecnologia ela é boa, portanto que existam processos e políticas. E a gente saiba se priorizar. Né? Porque onde ter processos políticos, a gente também não se priorizar. Né? Eu acho que é por esse caminho. E ela se torna negativa justamente isso.
quando a gente não se prioriza. Mas tem um outro ponto de tecnologia, porque a gente falou muito de aplicativos que ajudam, né? E a priorização, ela está relacionada a lembrar, agora são 10 horas da noite, são 9 horas da noite, não preciso entrar nesse aplicativo, não preciso ver isso, é feriado, é final de semana. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Estamos aí, né? A tendência é do metaverso. Estamos com alguns óculos para ser lançados em 2024 e 2025 em relação ao metaverso. E sabemos que vai vir muitas ferramentas para o trabalho no metaverso. E daí a gente vai criar, legal, vai ter a proximidade que a gente sente, né? Muitas pessoas falam que, ai, não, no remoto não tem essa proximidade, daí vai criar todo um ambiente fictício, fake, né, de presencial, e não é. E daí a minha maior preocupação não são com os aplicativos, porque os aplicativos a gente já entendeu que é uma questão de priorização política e processos. Mas como lidar com o metaverso? Onde o teu cérebro, às vezes, vai ter dificuldade de entender que aquilo não é real. Porque o nosso comportamento, como o Bruno falou, já mudou, né? Só de ter vários aplicativos. Imagine num metaverso. Pô, Gabi, eu vou tomar a liberdade filosofal para falar que a gente está ansioso o suficiente. Acho que a gente tem um problema enorme para resolver hoje. Não tenho dúvida que o metaverso ele vai ser um problema, principalmente pela minha sensação, proximidade, a forma que as pessoas vão se comunicar, né? Elas vão poder quase que se abraçar, se os sensores forem mais precisos, e vão ser, né? Mas, cara, isso não é o problema de hoje. Esse é o problema do seu Zuckerberg. Deixa ele ter os problemas com os investidores dele agora. Esse é um problema que talvez ele possa resolver hoje. Mas pra gente aqui, cara, eu acho que assim, é bom a gente ter no nosso radar, mas tem um problema enorme acontecendo e coisas que a gente pode tangibilizar. E aí, cara, dando uma encaminhada assim por fim do nosso papo, e falando em como a gente pode realmente ajudar, como é que as empresas hoje em dia elas podem oferecer um suporte de recurso de saúde mental? Assim, qual que é o tipo adequado? O que vocês acreditam que funcionaria para a empresa de vocês? Quem vai? Vai lá, Luan. Bora lá, perdão, gente. Não, maravilha. Eu acho que tem alguns dados muito interessantes para a gente começar exatamente a falar sobre esse ponto, né? O primeiro dado que é muito forte aqui para mim nesse ponto é que 41% das empresas elas não têm nenhum benefício de bem-estar. E isso é uma porcentagem ainda maior quando a gente está falando de pequenas empresas, né? Além disso, só 39% delas têm algum subsídio para psicoterapia. 47% delas, só 47%, oferece algum benefício de saúde física, como um Gympass da vida, coisa nesse sentido. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente pensa, a empresa, ela tem ali, algumas empresas já têm a dificuldade de oferecer o benefício para o colaborador, né? E o que mais ela poderia fazer? A gente falou mais cedo, né, exatamente sobre a sensibilidade, né, do líder. Então, eu acho que nesse caso, o líder, a gente precisa exatamente de um treinamento, tanto para o líder quanto para os liderados, sobre como identificar alguns sinais exatamente ali para fazer essa promoção de saúde mental dentre os colaboradores, o incentivo exatamente à adesão a esses programas de saúde mental, que muitas empresas também promovem, uma adesão maior também, um incentivo de adesão maior para os benefícios de saúde mental, caso a empresa tenha possibilidade, etc. Sem contar também uma cultura de saúde mental real. Para vocês terem uma ideia, uma das minhas antigas empresas, uma das minhas antigas experiências, eu tive uma ex-colega em que ela foi demitida durante um atestado de afastamento. E isso é uma coisa que, se você olha, por exemplo, os colaboradores, os colegas ali que estavam com ela, isso é uma coisa assustadora, porque se eu tenho um problema também, se eu tenho alguma dificuldade, enfim, e eu vejo exatamente essa situação, é óbvio que eu não vou falar com o meu chefe, é óbvio que eu não vou participar dos programas, etc., porque não é um ambiente seguro. Então essa cultura também de segurança exatamente psicológica é muito, muito importante, porque essa cultura psicológica é exatamente o que vai balizar se o colaborador vai aderir a algum tipo de programa de saúde mental ou benefício de saúde mental, ou não vai aderir. Acho que o Luan falou tudo já. Aplicativos, programas de saúde mental, a cultura, né? A cultura empresarial, ser bem definida para que a saúde mental seja algo super importante, né? Talvez o mais importante, porque no fim do dia é tudo sobre pessoas, né? Se as pessoas não estão bem, a empresa não vai bem também.
E eu acho muito bizarro, assim, ver empresas que focam demais nos números, que querem, obviamente, os números precisam acontecer porque todo mundo precisa pagar as contas, né? O dono da empresa e todos os funcionários. Só que não é focando nos números que você chega nos resultados, né? É focando nas pessoas que vão gerar os números, que vão fazer as coisas acontecerem. E eu acho que é isso, programas de educação, conscientização, e é bastante complexo isso, na real, porque quando a gente você pega uma Accenture da vida, você pega empresas grandes, as empresas estão fazendo isso. Mas pega uma startup de 40 funcionários, que a conta está fechando ali no limite, deu break-even e tal, mas a conta está no limite, como é que eles fazem? Eles nem sabem. E aí, muitas vezes, o CEO da startup, o CEO da empresa, está com problema de saúde mental porque não está dando conta de toda essa pressão, de tudo que está acontecendo, sabe? O Bruno concordou ali. Enfim, startup, né? Startup é isso. Então, é bastante complexo, mas eu acho que tem saídas, né? E tem pessoas como vocês aí também trabalhando nisso para ajudar todo mundo a evoluir, enfim, as empresas a crescerem nesse sentido. Tanto você, Paulo, quanto o Luan falaram coisas que reverberaram muito aqui para mim, e tem algumas coisas importantes que, no final do dia, tudo é um equilíbrio, né? Então, o Luan falou da empresa que dá benefício, ou das poucas empresas que dão benefício, e eu conheço também o outro lado, venho de grandes corporações onde as empresas dão muito benefício, mas, cara, sei lá, vou pegar uma ginástica laboral, né? A adesão é 5%, o funcionário tem acesso, custa zero, a ginástica laboral vai na mesa dele. Ou pode ser feito online, e ele não usa. Então, por isso que a gente tem que começar, talvez, a entender o equilíbrio sendo a consciência. As pessoas têm que se conscientizar, e como o Paulo falou, né, ela tem que acordar e não tem que olhar para o celular, porque não é a prioridade dela. A prioridade dela naquele momento é ter o despertar do seu corpo, começar a produzir o que o corpo precisa produzir sem aceleração. Quando eu pego o celular ali, boto meus números lá em cima e o meu corpo que já está tipo, meu Deus, eu tenho que começar. E aí você já começou o seu dia atropelado. Né? Então, quando as pessoas se conscientizam, é diferente de eu fazer um treinamento para um youtuber que faz um conteúdo X ser mais saudável. Eu vou fazer para um, vai aparecer outros 5 mil que vão fazer aquele conteúdo que as pessoas estão vendo. Então, se eu não tratar na fonte, que hoje é a consciência das pessoas em como ter uma vida saudável, vai ficar muito difícil. E aí, esse, para mim, é o equilíbrio da empresa que oferece e a empresa que não oferece. Se o funcionário for saudável, ele vai trabalhar numa empresa que não oferece e vai ser mais saudável ainda. E se a empresa for saudável, o funcionário é a mesma coisa. Se ele tiver a consciência. Então, assim, eu não preciso de um Gympass, de uma Reebok da vida, apesar de ser um conforto, uma comodidade maravilhosa, mas se eu fizer uma caminhada, né, hoje em dia tem trabalhos de psiquiatria que falam que você precisa de, no máximo, de 150 a 300 minutos de atividade cardiovascular por semana, priorizando musculação a aeróbicos, né? Mas você pode fazer misto e tudo mais. Se você fizer isso, existem pesquisas que olham para o mindfulness, né, meditação, e comparam com, por exemplo, o Rivotril. Então, cara, existem coisas que te acalmam. Exercício é uma delas. Só que se a gente não se conscientizar, se a gente não acordar hoje e falar, cara, eu vou cuidar do meu corpo para depois cuidar do meu trabalho. Acho que não vai ser só a empresa que vai mudar os seus números, né? Mas vai lá, Gabi. Não, acho que vocês já falaram tudo, não tenho nem o que complementar. Mas acho que a gente já pode, né, até pelo tempo, ir caminhando para o final. Ainda não? Eu tenho um complemento, rapidinho. Fala. Na verdade, é um case de uma empresa de um amigo que ele trabalha e conectando com o que o Bruno falou, muitas vezes não custa para a empresa implementar atividades e ações que favoreçam a saúde mental, a atividade física e tudo mais. O case desse amigo, resumidamente, assim, muito por cima, a empresa tinha uma meta, um número, exemplo, 100 mil, 100 alguma coisa, e eles falaram, se a gente bater essa meta, a gente vai fazer uma competição, juntos, todos os colaboradores vão precisar correr 100 quilômetros. Vai dar, sei lá, tipo 3 quilômetros para cada colaborador. E se todo mundo correr, todo mundo ganha uma grana extra no final. Assim. Então eles transformaram a coisa num game,
onde, tipo, a empresa tinha que correr 100 quilômetros, mas não individualmente, obviamente, e, cara, todo mundo se engajou, tipo, a galera tem gente que começou a correr depois desse programa e não parou mais de correr, e não custou nada para a empresa, assim, tipo, foi uma ideia de vamos criar algo que incentive as pessoas a correrem e super funcionou. Só, enfim, ideias e compartilhando o que dá para fazer sem muito investimento também, né? É isso, cara. É sobre mindset, sobre conscientização. Puta, que legal pra caraca, cara. Eu teria corrido aí. Galera, caminho pro final. Gamificação, tá? Não só conscientização e gamificação, porque foram vários Maravilhoso. exemplos que a gente viu aí o quanto a gamificação faz uma boa diferença no engajamento de alguma Muito. ação, né, que a empresa Não, faz traga. demais. Gente, aí como a Gabi falou, caminhando para o fim, a gente tem uma perguntinha que eu vou deixar a Gabi. Sempre que a gente termina esse podcast, a gente quer uma pergunta de efeito. Vou deixar a Gabi fazer essa pergunta para vocês. Queria ouvir de você, Paulo, daqui 5 anos, qual é a contribuição que você gostaria de deixar, né, de saúde mental para as pessoas à sua volta, as pessoas ao seu redor? Caraca, que difícil. Que bom que você foi o primeiro. Que bom, né? Putz, eu acho que desde o ano passado, assim, eu tive algumas mudanças pessoais e profissionais e tal, e eu entendi a importância da gente cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa saúde física e mental, e o quanto a gente consegue influenciar as pessoas quando a gente começa a fazer coisas boas, né? Então, você começa um movimento e muitas pessoas te seguem, né? No fim do dia, todos somos influenciadores, digitais ou não, com muita gente ou com pouca gente, mas a gente influencia as pessoas de alguma forma, seja minha esposa, minha filha, os meus sobrinhos, minha mãe, enfim, a gente acaba influenciando. E eu acho que a frase, tipo, se tiver que resumir uma frase, assim, sei lá, tem uma legal que eu vi esses dias, ouvi esses dias num podcast gringo, que eles falam: cuide do seu corpo e da sua mente como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende. Perfeito. Muito bom. Bom, para mim, eu acho que principalmente para as pessoas à minha volta é sempre o você não está sozinho. Né? Sempre todos os problemas que você passa, alguém já passou também ou pode estar passando junto com você e é isso aí. E a gente vai junto exatamente para tentar te ajudar da melhor forma possível. Vocês travaram outra vez também? Não sei. Voltou. Voltou? Ah, tá bom. Então, essa parte de você não estar sozinho é exatamente uma coisa que eu levo para o pessoal que trabalha comigo na Accenture e eu levo também para os meus amigos mais próximos, que é, a qualquer momento que você tiver com alguma dificuldade, dá um grito. A gente, às vezes, pode te ajudar da forma mais improvável possível. Seja, por exemplo, quando você está dentro do escritório presencialmente, eu vou lá pegar um cafezinho. Se a gente estiver remotamente, a gente pode jogar um joguinho, alguma coisa assim. A gente pode fofocar, a gente pode conversar sobre qualquer assunto. E até mesmo para os meus vizinhos, para os meus amigos que moram aqui por perto. É aquela coisa, se você precisar, às vezes, eu posso ir na sua casa lavar uma louça. Então, o grande ponto é exatamente que eu penso eu tô aqui, né, e eu tento te ajudar da forma que eu puder. Às vezes pode não ser uma grande coisa, eu posso não resolver o seu problema, mas um pequeno conforto ali que eu possa trazer para você, com certeza já é um grande passo, às vezes, dentro de todo aquele mar de problemas que a pessoa tem. Então é uma coisa assim que é muito interessante e eu tento levar sempre para todo mundo. Top. Que legal, gente. Incrível, Luan. Reverbera muito com a minha história aqui, cara. Depois dá uma olhada no headline do meu pessoal, você vai se identificar muito com o que está escrito. Ninguém faz nada sozinho. Minha vida só mudou depois que eu aceitei ajuda. Mas queria, já desde cara, agradecer, né, a ajuda que vocês deram para a gente hoje. Tendo essa conversa super, super incrível sobre saúde mental no trabalho remoto. A gente sabe que é uma realidade para muitos e a gente sabe que é um futuro inevitável, por mais que muitas empresas ainda não tenham aderido, é um caminho meio que sem volta. E eu queria agradecer vocês por tantos pensamentos e tantas trocas incríveis. Muito obrigado pelo convite, gente. Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom ouvir vocês também. Obrigado, gente. Foi uma delícia essa conversa. Eu ficaria mais horas conversando aqui. Tem muito assunto, né? Tem muita coisa legal, um tema super legal. Agradeço demais pelo convite e tamo junto. Que precisarem, né? Como o Luan comentou.
peçam ajuda, vamos juntos sempre. Pessoal, dá um Gabi. E aí, Gabi, algumas palavras finais? Eu queria agradecer a todos que assistiram a gente, então não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, né, que chegue a mais pessoas, seja líderes, liderados, colegas, familiares, a importância sobre saúde mental no trabalho remoto. Então, gostaria de agradecer a todos e vamos fomentar para que essa informação chegue a mais pessoas. É isso, gente. Segue a gente lá no Spotify, a gente está no YouTube também. Não deixa de conhecer o trabalho da Mova, não deixa de conhecer o trabalho do Equilíbrio. São empresas que estão inovando, que estão falando muito sobre saúde mental agora, numa era que a gente precisa tanto. Então, cara, se você ainda não teve a oportunidade de ver o capítulo anterior, que foi o nosso primeiro, por favor, clique nos links aí nos comentários e segue a gente nas redes. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente.